Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você as superstições. Elas existem, não existem, funcionam ou não funcionam. Pelo menos a minha opinião a respeito de cada uma delas. Eu trouxe aqui uma lista bem legal para você. Mas antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E querendo o Grimório Magia de Afrodite, tem o link também na descrição. Tá? Superstições, gente, elas existem há centenas de anos, algumas até há milhares de anos. Né? Então, existe ou não existe? Funciona ou não funciona? O que eu devo te falar, antes de mais nada, antes de começar com cada uma delas, que eu trouxe aqui algumas para falar para vocês, é que existe a energia delas. Tá? Existe a egrégora, né? A egrégora de cada uma dessas superstições. Por mais que as pessoas falem, eu não acredito, não acontece, a maioria delas acontece, tem energia, porque as pessoas foram acreditando com o passar dos anos, com o passar das décadas, com o passar dos séculos e dos milênios em cada uma delas. E isso gerou uma energia, né? E essa energia formou a egrégora da própria superstição. Em alguns casos, realmente é bobeira, né? É besteira, mas outros existe sim uma egrégora bem forte, atuante, que é necessário que você não se conecte a ela para justamente não ser prejudicado. Tá? Ou seja, caso você não acredite ou se mantenha longe, né, vai favorecer você um pouquinho sim, porque caso você acredite, mesmo que um pouquinho que seja, essa energia vai ser atraída para a sua vida. Né? Por exemplo, a pessoa tem uma escada de uma construção e você tem que passar por aquele caminho. Se você acredita, mesmo que um pouquinho que dá azar, não passe, porque você vai atrair essa energia para você e vai acabar tendo azar. Então, é melhor você não passar debaixo dela caso você acredite, tome outro caminho, dá seu jeito. Tá? Agora, caso você não acredite, ache besteira, e realmente as chances de te afetar são pequenas. Tá? É questão de ter uma mente forte. Mas algumas têm superstições boas também, né? Eu vou começar aqui falando de uma superstição boa, que é cruzar os dedos, né? Em lugares e épocas nas quais ser cristão era perigoso, né? Como logo depois da passagem de Jesus, com o Império Romano ainda dominando a Europa toda, até parte do Oriente Médio, né? Cruzar os dedos para os cristãos da época era um sinal de referência à cruz, né? E pedir a proteção de Jesus Cristo sem ser notado. Pouco a pouco, o sentido religioso se perdeu e o gesto passou a ser interpretado simplesmente como um pedido de boa sorte. Né? Cruzar os dedos, eu acho interessante, né? Eu não acredito muito nesse gesto, nessa superstição, mas há quem acredite. Né? Ferradura. Diz a lenda que São Dunstan, que era ferreiro e viveu no século X, teria recebido certo dia um cliente solicitando uma ferradura para si próprio, em vez de para um cavalo. Ao tirar as medidas do homem, Dunstan percebeu que o pé dele era rachado e tinha só 2 dedos, era o diabo em pessoa. Para dar-lhe uma lição, o ferreiro prensou os pregos bem no meio do pé do tinhoso, causando tanta dor nele que jamais ousou chegar perto de uma ferradura. Acho uma grande besteira essa explicação, né? Mas é o que consta como uma explicação oficial para isso. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, inclusive, a ferradura deve ser usada com a parte aberta para cima, de maneira que a boa sorte não caia, né? A ferradura assim. Aqui no Brasil, geralmente a gente usa ela ao contrário. Mas eu acho uma grande besteira esse sentido, tá? A ferradura ela traz energia, sim, mas eu creio na energia dela relacionada ao poder arquetípico relacionado ao cavalo, né? Realmente a força do cavalo, a vitalidade, a prosperidade que ele representa, né? A força, isso que a ferradura pelo menos traz para o meu subconsciente e para a minha energia. Olho turco ou olho grego. Né? Essa proteção contra o mal-olhado foi usada por diferentes povos ao longo da história, mas ela começou no Mediterrâneo. A lenda dizia que um homem teria conseguido estourar só com a força de um olhar uma rocha que até então não havia sido rompida nem por 1000 homens juntos. Se o seu olho turco ou grego aparecer rachado, significa que ele cumpriu a função de te proteger de algo e, portanto, deve ser jogado fora.
Trevo de quatro... antes de falar do trevo, o olho turco, o olho grego, ele é muito eficaz sim contra inveja, tá? Isso você pode usar, isso funciona. Isso aí realmente, com o passar do tempo, foi tomando uma outra forma, um outro tipo de energia espiritual em torno dele, né? Formou uma egrégora bem positiva e é bem bacana. Pode usar pulseira com ele, pode usar... Eu tenho bastante pendurados pela casa, enfim, eu gosto bastante. Mas você pode usar em pulseira, em anel, em pingente, cordão, enfim, é bacana, eficiente, protege bastante. Trevo de 4 folhas. De acordo com uma lenda cristã, quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ela trouxe consigo um desses trevos. Por ser um pedaço do paraíso, ele é um símbolo positivo que traz sorte para quem o encontra. Besteira, tá? Isso aí não tem origem cristã, essa é uma das explicações, né? Não tem origem cristã. A origem mais correta, pelo menos o que eu acredito, é que para os druidas, né, que eram os sacerdotes ali dos celtas, enfim, quem tivesse um trevo de 4 folhas poderia enxergar os maus espíritos e assim escapar deles, né? Escapar também das situações negativas, né? E o trevo também indicava onde estavam as boas energias, as terras férteis, né? E assim por diante. É um amuleto bem eficaz, funciona, mas nessa linha dos druidas. Pé de coelho. Vem de uma religião chamada Voodoo, né? Criada pelos negros americanos, o sincretismo também com religiões africanas, enfim, similares ao voodoo, enfim. E um de seus amuletos mágicos é justamente o pé de coelho. Mas não qualquer pé de coelho, né? Ele tem que ser o pé esquerdo de um coelho morto com um tiro ou em um cemitério. Caso não seja, não serve. Se a morte dele ocorrer em cima de uma tumba, numa noite de lua cheia ou numa sexta-feira 13, melhor ainda. Essa explicação, gente, eu peguei essas explicações para vocês, tem tudo na internet, você pode ver, enfim, eu estou trazendo a minha opinião sobre cada uma dessas superstições. Eu creio que é maldade com o bichinho, né? Eu acho que se o pé de coelho trouxesse sorte, ele não ficava sem pé, né? O coelho não ficava sem o pé. Figa. Mas quem acredita, a energia é positiva, tá? Só para complementar. Quem acredita nisso, a energia dessa egrégora é positiva, mesmo tendo o sofrimento do coelho, né? É uma energia positiva que fala realmente de sorte e de proteção, tá? Eu não uso, não usaria. Figa era um amuleto comum na Grécia e na Roma Antiga, principalmente entre as mulheres, por ser considerado um símbolo de fertilidade. O polegar entre os dedos representa o órgão masculino penetrando no feminino. Com o tempo, o símbolo perdeu a conotação sexual e passou a representar boa sorte. Acho super válido, funciona tanto para questões de fertilidade quanto para boa sorte. Egrégora maravilhosa em torno da figa. Levantar com o pé direito. Entre os povos da antiguidade, o lado direito era mais bem visto que o esquerdo, considerado, né, meio negativo. Os romanos, por exemplo, faziam previsões observando a trajetória dos pássaros. Se os pássaros voassem à esquerda, trariam mau agouro. Com a difusão do cristianismo, a fama do lado esquerdo piorou ainda mais, já que, segundo a tradição cristã, os eleitos do Deus cristão permaneciam sempre à sua direita, né? À direita de Deus Pai. Com isso, passaram-se os séculos e começaram as pessoas a levantar, né, com o pé direito todo dia para ser sinônimo de boa sorte, para estar sempre conectado ao lado direito das deidades, ao lado direito do Deus cristão, enfim. Então foi se perpetuando com o passar dos anos essa tradição do pé direito. Eu acredito, tá? Eu acredito, mas não pela conotação cristã, sim pela conotação grega e romana, tá? Eu acredito, eu acordo todo dia com o pé direito para não ter problema, né? Mas os psicólogos, eles dizem que pode se tratar de um caso de autossugestão, né? Caso a pessoa levante com o pé esquerdo, a pessoa já se sente vulnerável e acha que vai acontecer algo de ruim durante o dia dela. Com isso, a pessoa acaba se atrapalhando durante o dia. É uma egrégora, essa do pé direito, essa egrégora está formada, ela existe. Eu acredito, tá? Eu faço, essa eu sigo, porque por via das dúvidas, né, a gente faz, mas eu acredito, como eu falei, pela tradição greco-romana e não pela tradição cristã. Continuando, bater na madeira. O costume de dar pancadinhas na madeira para espantar o azar já existia entre povos antigos, entre vários povos, como os índios do continente americano. O hábito devia-se à crença de que as árvores eram a morada dos deuses. Sempre que alguma culpa os afligia, os homens batiam no tronco para pedir perdão.
Outra possível origem para essa superstição liga-se aos druidas, eles de novo, né? Já na Europa. Os sacerdotes celtas, né, que eram os druidas, davam seus toques nos troncos para afugentar os maus espíritos por crer que as árvores tinham energia pura, né, energia purificadora, e mandavam os maus espíritos e as más energias de volta para as profundezas da terra. Eu acredito nessa de bater madeira pela tradição, por ambas as tradições, tá? Os indígenas americanos são um povo com cultura bem bacana de ser estudada, com tradições espirituais bem interessantes. Eu acredito tanto na vertente deles quanto dos druidas, tá? Mas eu vou mais pelos druidas, que eu acredito que muito do aprendizado das tradições de hoje em dia vem sim do paganismo, e houve uma apropriação cultural por parte do cristianismo, enfim, isso é fato, né, gente? Derrubar sal. Essa eu não gosto. Essa, sinceramente, antes da existência das geladeiras, a única maneira de preservar alimentos perecíveis era colocando sal, né? Porém, a falta de tecnologia tornava a extração do sal muito cara, e desperdiçá-lo significava prejuízo na certa. Para aumentar o cuidado das pessoas, passou-se a dizer que derrubar sal dava azar. O mito se reforçou graças ao pintor Leonardo da Vinci, que retratou um saleiro caído em frente a Judas no quadro A Última Ceia. Por via das dúvidas, né, eu não faço, eu não deixo o sal cair. Criou-se uma egrégora negativa em torno dessa derrubada do sal. Eu não aconselho que você derrube sal, tá? E aí a gente já vai entrar uma outra superstição, uma outra crença, que é o sal no ombro esquerdo. Se o sal cair perto de mim, eu jogo o sal sobre o ombro esquerdo para poder cortar aquele efeito. Superstição minha? Talvez, mas eu acredito, e essa egrégora acaba se conectando à minha crença ali na hora. E se você acreditar também, vai se conectar essa sua crença, tá? Para o bem, né, para o mal. É uma lenda popular, né, essa questão de sal no ombro esquerdo, uma lenda popular entre os turcos. Para eles, todo infortúnio seria a culpa de um anjo mau que vive no nosso ombro esquerdo e fica ali tentando nos prejudicar. Para evitar desgraças, o segredo seria cegá-lo com um pouco de sal nos olhos. Tem fundamento, eu acredito, tá? Não nessa questão do anjo no ombro esquerdo, que é o coitado dos canhotos, né, dos canhotos. Mas eu acredito porque acabei me conectando com essa crença desde muito cedo, do sal, enfim, e até os mais velhos acabam passando para a gente acaba tendo uma crença em torno disso. Então, se eu derrubar sal, eu jogo o sal no ombro esquerdo para cortar. Passar sob a escada. Essa é a superstição que eu mais assim, respeito. Essa aí, se eu ver a escada, eu passo longe, não passo nem do lado, eu passo longe. Tá? Acabo me conectando com essa egrégora, né, involuntariamente. Caso a escada esteja apoiada em uma parede ou aberta, né, ela acaba formando um triângulo, segundo uma dessas lendas que explicam as superstições, né? Um dos símbolos da Trindade é o triângulo. Passar pelo centro dele, então, representaria uma ameaça ao equilíbrio entre Pai, Filho e Espírito Santo, e, consequentemente, um pecado, né, uma blasfêmia. Por isso virou sinônimo de má sorte. Não é apenas a Igreja Católica que dá uma interpretação peculiar ao triângulo. Os antigos egípcios diziam que ele é o símbolo da vida, né? E aí vem as pirâmides e tal. Outra hipótese é de que a crença tenha surgido na Europa medieval por causa dos ataques aos castelos, né? Como os invasores, né, dos castelos utilizavam escadas, né, de cerco encostadas nos muros para invadir as fortalezas, a principal defesa era derramar óleo fervendo sobre os inimigos. Imagina só. Ou seja, quem estivesse debaixo da escada podia receber um banho fatal. Tem fundamento baseado nessa da escada, né, nessa explicação sobre a escada nas fortalezas da Idade Média e tal. Eu acredito, tá? Essa egrégora acaba por se conectar a mim que acredita, mas caso você não acredite, ela não se conectará a você, tá? Nesse caso das superstições, isso que acontece. Também, gente, passar debaixo da escada, você está na rua, aí tem alguém trocando, sei lá, uma coisa num poste, você vai passar ali, a pessoa cai em cima de você, né, e acaba contigo, né? Então é melhor não passar até por segurança. Deixar o chinelo virado causa a morte da mãe. Essa história está relacionada à moda dos chinelos no Brasil nos anos 60. Como muitas casas ainda não tinham acabamento no chão, os calçados ficavam mais sujos se estivessem com a sola para cima. Daí essa falsa maldição que tinha como objetivo fazer os filhos não largarem os calçados, de qualquer jeito. Quebrar o espelho. Essa do chinelo.
besteira, não acredito, tá? A egrégora que se formou em torno disso é muito fraca, tem pouco tempo, não acredito. Quebrar o espelho. A catoptromancia, a adivinhação por meio de reflexos na água, era muito popular na antiguidade. Porém, se o recipiente caísse e quebrasse, o recipiente com a água caísse e quebrasse, o curioso teria maus bocados pela frente. Os romanos diziam que dava 7 anos de azar, porque, segundo uma teoria da época, o corpo de um homem se renovava completamente ao longo de 7 anos. Já outra versão para essa superstição, que quando os primeiros espelhos de vidro surgiram ainda na Idade Média, essa superstição passou a ter função econômica, porque eram objetos muito caros os espelhos, e os empregados eram avisados de que quebrá-los dava muito azar. Claro, eles tinham que pagar pelo espelho, né? Existe essa egrégora? Existe, tá? Mas eu conheço pessoas que quebraram espelhos e não tiveram 7 anos de azar. Tá? Acho que foi perdendo a força com o passar do tempo. Tá? E eu conheço pessoas também que quebraram e tiveram, né, do modo deles, o azar. Então fica muito relativo. Tá? Muito relativo. Eu, particularmente, não quebro com medo, né, vai que eu me corte. Né? E também por que eu vou quebrar um espelho? Então é besteira. No meu conceito, eu me afasto, claro, não tento quebrar espelho nenhum, mas eu acho que não funciona mais. Noivo ver a noiva antes do casamento, né? O noivo ver a noiva antes do casamento, sobretudo o vestido da noiva. Durante boa parte da nossa história, o casamento foi uma relação comercial. Por receio de que o noivo não gostasse da futura esposa e desistisse, a família da menina a escondia até a hora da cerimônia, sob a desculpa de que vê-la traria azar. Eu acho besteira. Eu conheço casais que o noivo viu a noiva antes do casamento ali e ficaram 50 anos juntos. Então, eu acho besteira esse. Gato preto, esse aí dói o coração, né? Na Idade Média, eles foram associados às bruxas devido aos seus hábitos noturnos. O Papa Inocêncio VIII, sempre um papa, né, gente? Chegou a incluir os felinos dessa cor na lista dos perseguidos pela Igreja Católica na Inquisição. Né? Inquisição, um dia ainda faço vídeo sobre. Para piorar, em 1561, o autor inglês William Baldwin escreveu um trabalho satírico chamado Beware the Cat. Perdoe meu inglês, que eu não sou fluente, não sei falar inglês, tá? Então, no qual os gatos pretos eram, na verdade, bruxas disfarçadas, que tinham 9 vidas, ajudando a espalhar ainda mais a lenda. Devido às superstições, os gatos pretos são menos adotados de abrigos. Há até estudos comprovando isso. Não entre nessa, até porque os bichanos, né, de pelagem preta, eles têm chance sim de serem seus companheiros para uma vida toda, né, como qualquer outro gato. Né? Não é a cor do gato que vai mudar o seu amor por eles e o amor deles por você. Eu acho que é muito triste. As pessoas maltratam os gatos pretos por conta dessa superstição, e ela de todas as que eu falei até agora, ela é a mais infundada. Não existe nem egrégora que está formada por conta disso. O gato preto não dá azar, muito pelo contrário. Eu acredito que ele dá muito boa sorte, até para quem tem. Abrir guarda-chuva em casa. Os guarda-chuvas só se tornaram um item usado em larga escala na Inglaterra da era vitoriana, né, século XVIII. Essas primeiras sombrinhas tinham um mecanismo feito de metal que podia causar ferimentos sérios se atingissem alguém. Para evitar acidentes, as pessoas passaram a falar em azar para quem abrisse guarda-chuva em ambientes fechados. Eu acredito que essa egrégora ela funciona, tá? Eu prefiro não abrir. E realmente, mesmo os guarda-chuvas de hoje em dia, eles são tão mal feitos que solta sempre aquele negocinho da ponta. Você abrir, às vezes aquilo está solto, vai no teu olho, o que você faz? Né? Fica sem olho. Então, eu não abro dentro de casa. É melhor abrir fora com mais espaço. Orelhas queimadas indicam que alguém está falando mal de você. Não se sabe ao certo quando surgiu a crença de que se alguém estiver falando mal de você, suas orelhas pegarão fogo. Mas, ainda em meados do século I, o historiador romano Plínio o Velho tentou achar uma explicação. Ou seja, tem mais de 2020 anos essa superstição. Essa aí tem força.
Para ele, a origem da superstição estaria ligada à ideia difundida na época de que no ar existiria uma espécie de mercúrio universal, substância que permitiria a transferência de energia entre as pessoas. Assim, quando alguém fala de você, mesmo estando a léguas de distância, as palavras acabam chegando a seus ouvidos. O mito ganhou força na Idade Média, pois achava-se que a pessoa estava sendo vítima de um feitiço. A recomendação seria lamber a ponta do dedo e pressioná-la na bochecha, falando o nome dos suspeitos. Ela esfriaria na hora em que se mencionasse o culpado. Também há quem morda a manga ou a gola da camisa para que a pessoa que está falando mal de você morda a própria língua. Essa é o que eu faço. Se eu sentir minha orelha, principalmente a esquerda, né? Porque a esquerda falando mal e a direita está falando bem. É o que eu acredito. Então, eu mordo mesmo. Nossa, se falarem mal de mim, eu mordo para a pessoa morder a língua. Eu acho essa muito interessante, porque funciona. Pode ser autossugestão? Pode, mas eu acabei me conectando com essa egrégora. Essa egrégora existe há mais de 2020 anos, né? Bem poderosa e funciona. Creio que funciona, tem fundamento. E quando eu mordo realmente a gola ou a manga da camisa, a orelha para de arder na hora. Ela tira a vermelhidão na hora. E agora algumas superstições pelo mundo. Vamos ver algumas delas. Nos Estados Unidos, quando alguns sujeitos veem um gato caolho, cospem no dedo polegar, o esfregam na palma da mão e fazem um desejo. Eles garantem que funciona. Eu nunca testei, tá? Nunca testei, mas eu creio que não funciona. Agora, coçar, né, a mão direita, que o dinheiro está vindo, funciona. Se você fizer assim, ele vem com mais rapidez. Passa em você, ele vem com mais rapidez ainda. E a mão esquerda é uma visita inesperada, uma mensagem inesperada. Esse você pode confiar. Em Roma, na Itália, cruzar com um grupo de freiras é sinal de extrema má sorte. Para superar o azar, as pessoas tocam as próprias partes íntimas. Besteira total. Inclusive, eu vou falar agora uma coisa que pode parecer besteira, mas eu acredito que é uma superstição minha. Se você viajar de avião com freira nesse avião, o avião não cai. Parece bobeira, né? Mas eu não achei, olha que eu pesquisei bastante, não achei registro histórico de freira que tenha morrido de queda de avião. Todas as profissões, todas as pessoas de todas as religiões podem em algum momento ter morrido por queda de avião, menos as freiras. Então, né, caso você viaje de avião, procure um avião que tenha uma freira, né? Ou que você saiba que terá uma freira, enfim, não sei como você vai levantar esse dado, mas se tiver uma freira lá, saiba que seu avião não cai. Eu confio muito nisso, nessa minha teoria, chega a ser uma superstição para mim. Na virada do ano, é costume na Rússia queimar um papel com um desejo escrito, colocar as cinzas num copo de champanhe e então, né, tomar a bebida, um copo ou taça, tá, gente? Acho que funciona, esse é bacana. Agora, em Malta, as igrejas com 2 torres têm um relógio afixado em cada uma delas, só que os 2 mostram horários diferentes. Isso é feito para o diabo não saber a hora certa da missa. Olha, esse aí é um absurdo, né? Uma besteira total. Na Tailândia, quase todas as lojas são enfeitadas com pênis de madeira, símbolo de fertilidade e riqueza. Os objetos, alguns com até 2 metros de comprimento, também decoram templos. Olha, esse eu achei maravilhoso. Aqui no Brasil podia virar moda, né? Funciona, gente. É símbolo de fertilidade. Funciona. Para ter namorado no Japão, as moças escrevem o nome do sujeito no braço esquerdo e cobrem com um pedaço de esparadrapo por 3 dias. Após uma semana, o cidadão estaria caído de amores pela garota. Então, meu povo, vamos botar esparadrapo no corpo todo para poder o pessoal desencalhar. Esse eu acho, assim, eu respeito muito o shintoísmo, a cultura japonesa. Eu nunca tentei, nunca vi ninguém que fizesse. Mas, se o pessoal no Japão faz, deve funcionar. Eles geralmente acreditam em coisas que têm veracidade, né? Que eles têm algum tipo de comprovação. Pode testar, de repente funciona para você. E você está pensando que eu esqueci de falar do número 13 e da sexta-feira 13, né? Não esqueci. Caso você queira ver um vídeo sobre o número 13, a sexta-feira 13, bota nos comentários que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque as explicações são muitas sobre o assunto. Então, caso você queira, bota nos comentários. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima!